Fábio Henrique, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na graça e no santo amor de Jesus nosso Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus está preparada. Aleluia. Peçamos agora ao Senhor para que ilumine nossa compreensão, de modo que entendamos o que Ele quer dizer para nós, nesse dia tão memorável em que comemoramos 51 anos da fundação da Casa de Oração Pentecostal Vida Nova. Oremos a Deus nesse momento, oremos a Deus com o pastor Betinho, amém? Glória a Deus. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, pela Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, por essa obra que um dia foi, Senhor, revelada através do Teu Espírito ao Teu ungido Bispo Emílio, pela vida dele, Senhor, que tem sido, Senhor amado, um exemplo para cada vida aqui presente. Te louvamos por cada irmão, cada ovelhinha que contribuem para que esta obra cresça, Senhor, na Tua presença. Também pela vida da Beth, que hoje completa mais um ano de vida. Enche ela com a Tua bênção e o Teu poder. Pai, te pedimos pela vida do Fábio Henrique, que vai hoje, Senhor amado, ser um vaso usado por Ti. Que o Senhor derrame a Tua santa unção sobre a vida dele, colocando, Senhor, ó Pai Santo, esse pão vivo que desceu dos céus, Senhor, que da sua boca, Senhor amado, saia, Senhor, a palavra pura e revelada, conforme a Tua vontade, para edificar as nossas vidas na Tua presença, pois somos os ouvintes, Senhor, que quer, Senhor amado, que querem ter, Senhor amado, edificação espiritual através da fé, Pai amado, a fé que vem do ouvir e do ouvir a Tua palavra. Confirma esta obra, Senhor, e abençoa também o Teu ungido, onde ele estiver, guarda com Teu sangue, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. A igreja pode se sentar, amém? Aleluia. 50 dias depois de Jesus ressuscitar, os discípulos estavam em Jerusalém, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, de modo que começaram a falar em línguas estranhas, línguas que não conheciam. Aleluia! Línguas repartidas como que de fogo. E em Jerusalém haviam pessoas de diversos países que falavam várias línguas diferentes. E aquelas pessoas foram se reunindo ao redor dos discípulos. E o mais impressionante e o mais poderoso é que cada pessoa de cada país entendia o que os discípulos estavam falando em sua própria língua natal, na língua de seu país, na língua que falavam. E naquela situação, a palavra de Deus diz no livro de Atos, no capítulo 2, que 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Naquela ocasião se iniciou o que é a igreja cristã, a igreja de Cristo, que ali finalmente foi capacitada a ter comunhão, foi abastecida pelo Espírito Santo, foi reunida pelo Espírito Santo de Deus, de modo a ter comunhão. E ali os discípulos de Jesus foram capacitados a pregar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Jesus, não apenas na Judéia ou na Samaria, mas até os confins da terra. Aleluia. Eles foram capacitados a pregar Jesus. É interessante porque no ato de Pentecostes, ainda que fossem línguas diferentes, cada um entendia na sua língua. É porque todos estavam falando Jesus. Era uma só mensagem: Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Pentecostes. E depois disso os discípulos foram, cada um para uma parte, cada um para um país, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Jesus, pregando o arrependimento dos pecados e batizando as pessoas em nome de Jesus para a remissão de pecados.
E os discípulos, Tiago maior, Tiago menor, o Zelote, Tadeu, Pedro, todos eles, à medida que pregavam, pessoas pelas nações aceitavam a Jesus como Salvador. E a igreja foi rapidamente crescendo, foi crescendo em membros, cada vez mais crescendo e crescendo. A palavra de Deus foi sendo pregada e as pessoas foram aceitando a Jesus, reconhecendo que Jesus era o único e suficiente Salvador das vidas delas, reconhecendo que Jesus tinha vindo à terra e morrido por elas, e reconhecendo que Jesus um dia voltaria para buscar a igreja que estava sendo formada. A igreja estava crescendo e a igreja esperava pela promessa de que um dia Jesus Cristo voltaria. Como nós, hoje, aqui, a igreja, ainda esperamos por esse glorioso dia que está cada vez mais próximo. O glorioso dia em que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Contudo, a igreja também passou por dificuldades. À medida que a igreja crescia, em que haviam cada vez mais membros, isso incomodou o império político da época. O maior império da época, Roma, ficou incomodado com a pregação dos cristãos, ficou incomodado com o crescimento da igreja cristã, porque os imperadores, os reis do império de Roma, buscavam cada vez mais adoração para eles. Eram homens que buscavam adoração para que o povo não os questionasse, buscavam ser adorados como deuses. E aqueles que aceitavam a Jesus Cristo como Salvador não poderiam adorar a nenhum outro. Sabiam que há um só Deus que deve ser adorado no céu e na terra, e seu nome é Jesus, e Ele é revelado. Aquele que aceita Jesus não tem como adorar nenhuma outra coisa. Isso incomodava Roma, incomodou, de modo que Roma começou uma perseguição agressiva, voraz, contra os cristãos. Primeiro, as casas dos cristãos eram confiscadas, eles perdiam suas casas. Depois, Roma começou a matar cristãos, principalmente os discípulos de Jesus, aqueles grandes pregadores que iam por toda parte. E o primeiro discípulo a morrer, a ser martirizado, a ser assassinado por Roma, foi Tiago maior. E depois dele, foram morrendo discípulos atrás de discípulos. Um após o outro foram sendo mortos, martirizados, mas nunca negavam o nome de Jesus. Iam até a morte, mas não negavam que Jesus é o único Senhor. Nisso, um dos perseguidores mais ferrenhos da igreja foi um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um judeu muito rico e era um intelectual, um conhecedor da lei de Moisés. Ele era formado nas maiores universidades da época. Era um homem bem quisto pela sociedade. Talvez alguém que você hoje gostaria de ser. Alguém muito bem quisto. Tinha de tudo que um homem pode desejar. E o que Saulo de Tarso fazia como profissão era matar cristãos, era perseguir cristãos. Ele ia atrás deles para matá-los. Porém, num dia que é descrito no livro de Atos, no capítulo 9, esse Saulo de Tarso estava indo a uma cidade chamada Damasco, mais uma vez para matar cristãos. Mas no meio do caminho, enquanto ia para Damasco matar cristãos, o Cristo atingiu ele. E o Cristo poderia matá-lo, porque estava matando os cristãos, mas Cristo não o mata. Cristo, na verdade, escolhe Saulo de Tarso para ser mais um dos pregadores da palavra de Jesus. Um homem de quem você não poderia esperar isso. Mas esse Jesus é tão poderoso que ele é capaz de transformar um assassino em um ganhador de almas. Saulo estava indo para Damasco. E quando era meio-dia, quando o sol estava mais quente e escaldante, aparece aquele que é o sol da justiça, muito maior do que o sol, aquele que fez o sol brilhar.
perseguia os cristãos e não Jesus. Jesus estava nos céus. Mas Jesus diz a Saulo: Saulo, por que me persegues? É porque Jesus estava com os cristãos. Quando os cristãos eram perseguidos, Jesus estava com eles. Quando eles passavam pelo fogo, pela batalha, Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Eles passavam por todas aquelas dificuldades e martírios, mas Jesus não os havia abandonado, ele estava com eles. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o brilho de Jesus foi tão grande para Saulo, que estava em tamanha escuridão, que Saulo ficou cego. E ficou 3 dias cego. Depois de 3 dias ele tornou a ver, quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo e chamou Saulo para ser preenchido pelo Espírito Santo e pregar a palavra de Jesus. Saulo ficou 3 dias cego e tornou a ver. Assim como Jesus morreu e 3 dias depois ressuscitou. É como se ao ficar cego, Saulo tivesse morrido, para 3 dias depois reviver em Cristo. Quando voltou a ver. Todos entenderam? Pois bem, o fato é que esse Saulo agora, Saulo era um nome judeu, mas ele agora muda o seu nome para a versão grega dele. Muda seu nome para Paulo, para pregar aos gregos, aos gentios, aos não judeus e ser ouvido por eles. E Paulo começa a pregar por toda parte. Em uma de suas viagens, a terceira, ele vai até a Ásia Menor. Ele usa os recursos que ele tinha no passado para agora pregar a palavra de Deus, para ir a diferentes lugares, para viajar, ir a diferentes lugares para pregar a palavra de Deus, sem apego nenhum ao que era material, às riquezas do passado. Ele ia para pregar. E esse Paulo, que antes era o perseguidor dos cristãos, agora é perseguido por causa do nome de Cristo. Esse que antes assassinava cristãos, agora o querem assassinar, porque ele está ganhando vidas para Jesus. Paulo prega por toda parte e ganha pessoas para Jesus, mas ele também passa por muitas dificuldades. Paulo é rejeitado em Éfeso, em certo momento em Corinto. Paulo é arrastado pelas ruas. Paulo é açoitado em Filipos. Paulo é rejeitado em Damasco. Paulo é rejeitado em Jerusalém. Mas ainda assim ele ia pregar o Evangelho. Ia a toda parte, mesmo onde sabia que seria rejeitado, porque ele tinha que cumprir o que Cristo tinha dado a ele. Pois bem, nisso tudo, Paulo passando por tantas dificuldades, sendo açoitado, sendo perseguido, Paulo não esmorecia. Ele continuava, porque na verdade ele considerava que tudo aquilo que ele passava seria muito pequeno se comparado com a glória que seria revelada quando ele se encontrasse com Jesus. Então ele considerava todo aquele sofrimento apenas como uma coisa passageira. Aquilo não o abatia. Ele continuava caminhando, continuava em fidelidade. E para ele, tudo que ele tinha vivido no passado agora já era como esterco, já não lhe importava tanto. Porém, para muitos que andavam com Paulo, esse estilo de vida não foi legal. Muitos que andavam com Paulo, amigos de Paulo, amigos íntimos de Paulo, o abandonaram. Disseram: Paulo, você está louco? Ir a toda parte para pregar Jesus, mesmo onde você é rejeitado? Por que faz isso? Você é louco, está sendo martirizado, você vai morrer. Demas, seu amigo, o abandona. Alexandre, seu amigo, o abandona. Pessoas vão abandonando Paulo no meio do caminho, mas Paulo continua. Até por fim ser preso e morto. Morto sozinho. Qualquer um poderia olhar esse fim da vida de Paulo e dizer: Paulo perdeu tudo, já não tinha mais nada. Suas amizades o deixaram pelo seu estilo de vida, porque não negava Jesus.
as riquezas que tinha, agora no final da vida ele já não tinha mais, tinha gastado tudo no Evangelho, tinha gastado tudo no ministério. Mas Paulo permaneceu fiel. Pois bem, mantenha isso em mente. Agora vamos continuar a história da igreja cristã e depois voltaremos para Paulo. Amém? Todos estão entendendo até aqui? Amém. Quem está entendendo e crê nessa palavra, glorifique o nome de Jesus. Pois bem, mais ou menos na mesma época em que Paulo é morto, Pedro também é morto. E Pedro e Paulo são os últimos dos grandes pregadores que são assassinados. São assassinados por volta do ano 64 depois de Cristo. Mais ou menos nessa mesma época, o imperador de Roma, que na época era Nero, incendeia a cidade de Roma, incendeia a capital Roma, queima a cidade, pensando que construiria uma Roma maior politicamente em cima dos escombros daquela velha Roma. E quando ele queima Roma, Roma pega fogo por quase uma semana, e quase toda Roma vai ao chão. E os poucos bairros e os poucos lugares de Roma que permanecem intactos são os lugares onde vivem os cristãos. Essa era a deixa que Nero queria, era a deixa que o imperador queria, a desculpa que ele queria para ficar ainda mais agressivo com os cristãos. Nero acusa os cristãos de terem incendiado Roma, diz que eles colocaram fogo em Roma e por isso só as casas de cristãos é que não pegaram fogo. E como os cristãos queimaram Roma, agora Roma pode matá-los, agora Roma deve matá-los. E a perseguição aos cristãos fica ainda mais agressiva, cada vez mais agressiva. Os cristãos agora são colocados em postes e queimados, são crucificados, afogados, até que por volta do ano 72 é inaugurado o Coliseu de Roma. E quando é inaugurado o Coliseu de Roma, a inauguração tem uma festa de 3 meses. E nesses 3 meses, milhares de cristãos, milhares foram mortos. Enrolavam o corpo dos cristãos em carne de animais e jogavam os cristãos aos leões no Coliseu. E a plateia de Roma aplaudia aquela cena. Os cristãos sendo devorados, milhares morrendo. Naquele ponto, as igrejas tão perseguidas só tinham 2 caminhos: ou continuavam fiéis apesar de toda essa perseguição e corriam o risco de morrerem, ou se uniam ao Império de Roma, deixavam de lado a parte mais crucial do Evangelho, de que só Jesus é o Senhor. E nisso, muitas igrejas foram deixando o verdadeiro Evangelho, foram deixando Jesus, com medo de morrer, porque nesse ponto parecia que a igreja cristã estava acabada. Os discípulos já tinham todos morrido. Aliás, só um deles ainda estava vivo. Só um dos discípulos estava vivo nesse ponto: João, o discípulo amado. Mas, ainda que tivesse sobrevivido à perseguição de Roma, a vida de João também não estava fácil. Porque por volta do ano 95, João, enquanto pregava em Éfeso, é capturado por Roma. E Roma envia João para longe do continente, para longe das igrejas. Envia João para uma ilha muito remota, uma ilha da Grécia chamada Patmos. Eles o enviam para lá na tentativa de silenciar o Evangelho. Ele era o último discípulo e agora o mandam para longe. A intenção de Roma é prender o Evangelho, é que a igreja não crescesse mais. Mas não adiantou, porque ainda que João estivesse preso, a palavra não estava. E foi ali, na ilha de Patmos, nessa situação assustadora da igreja,
que João escreveu o que é nas nossas Bíblias o último dos livros, Apocalipse. A palavra estava viva. Em um dia de domingo, João, na ilha de Patmos, é arrebatado no Espírito. O Espírito leva João uma visão. E nessa visão, João ouve uma voz poderosa, uma voz como de trombeta, como o som de muitas águas, como um trovão. E João se vira para ver quem falava. E quando vira, vê Jesus. Aleluia! O que poderíamos esperar dessa visão de Jesus? Que Jesus talvez estivesse como um derrotado, como um fracassado? Afinal, a igreja dele estava sofrendo, passando por dificuldades. Roma talvez pensasse que Jesus já tinha até abandonado sua igreja. Roma talvez pensasse que tinha vencido Jesus, que Jesus já não tinha mais glória, que agora a glória era dos imperadores. Mas não. Quando João vira, ele vê Jesus. E ele vê Jesus com cabelos brancos, alvos como neve, como lã. E ele vê Jesus com olhos como chamas de fogo, olhos flamejantes. E ele vê Jesus com 7 estrelas nas mãos. E ele vê Jesus com pés que reluziam como um latão. Ele vê Jesus em poder e grande glória. Jesus não tinha perdido seu poder de maneira nenhuma, muito pelo contrário, estava em poder e grande glória. E Jesus também não tinha abandonado a igreja, porque João viu Jesus dessa maneira, andando no meio de 7 igrejas e olhando para elas, e atencioso com elas, e buscando que elas se aproximassem dele. Jesus não tinha abandonado a igreja. Jesus estava andando no meio das igrejas. Ainda que houvesse dificuldade, Jesus estava olhando, Jesus estava vendo, estava passando por aquilo com elas, olhando com seus olhos como chamas de fogo. E é nessa situação que Jesus diz a João: João, vou te dizer coisas a respeito destas 7 igrejas. Escreve, pois, o que te direi a respeito dessas 7 igrejas e envia aos líderes dessas igrejas. Jesus envia então, através das mãos de João, carta às 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram todas da Ásia Menor, provavelmente atingidas pela pregação de Paulo. Eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus escolheu especificamente estas 7 igrejas para que João escrevesse, porque de alguma maneira os defeitos e os acertos destas 7 igrejas refletiam o que é qualquer igreja nos dias de hoje. O defeito de qualquer igreja nos dias de hoje está contido nos erros dessas igrejas, assim como os acertos. Pois bem, quais eram os defeitos e os acertos dessas igrejas? Se você ler o livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, onde estão descritas essas cartas, essas 7 cartas às 7 igrejas, você vai ver que todas as críticas que Jesus faz às igrejas, todas, são voltadas para o fato de que elas se misturaram e perderam a fidelidade. Todas elas, todas, perderam o fervor, perderam o primeiro amor. É o que ele diz da primeira igreja Éfeso. Ainda que ela tivesse boas atitudes, tinha perdido o primeiro amor. É o que ele diz da última Laodiceia. Ainda que Laodiceia tivesse grandes templos e tivesse riquezas humanas e terrenas, Laodiceia tinha ficado morna, tinha perdido a fervura, já não tinha mais aquele contato com o Senhor como tinha antes. Todas
as críticas que Jesus faz às igrejas são voltadas para o fato de que elas não são mais fiéis. Enquanto os elogios que Jesus faz às igrejas são sempre voltados para a fidelidade. As únicas duas igrejas que são apenas elogiadas e não recebem críticas são Esmirna e Filadélfia. Apenas essas duas igrejas recebem somente elogios. E o elogio que Jesus faz a elas não é pelo templo grandioso que tinham, não é porque tinham grandes figuras políticas em seu hall de membros, não é porque tinham riquezas materiais, mas é porque mantinham a fidelidade ao nome de Jesus. E perceba então o que Jesus pediu que João escrevesse a Esmirna. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, para lermos o que Jesus escreveu a Esmirna. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: e ao anjo, isso é, o mensageiro, o líder da igreja, que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então Jesus se apresenta à igreja em Esmirna dizendo: eu sou Jesus, o primeiro e o último. Para cada igreja Jesus se apresenta de uma maneira. Por exemplo, para Éfeso ele diz: eu sou o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas para Esmirna ele diz: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Por que ele diz isso especificamente para Esmirna? O que foi morto e reviveu? Porque ele sabia que muitos da igreja de Esmirna, que era perseguida por Roma, haveriam de morrer. Mas ele diz: eu sou o que fui morto, mas revivi. Eu tenho poder sobre a morte, sobre o inferno. Ainda que morram, se estiverem em mim, vocês viverão. E ele diz para Esmirna que é o primeiro e o último. Porque Esmirna, diferente de outras igrejas como Éfeso, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes, como Laodiceia, Esmirna não tinha se perdido no meio do caminho. Todas as igrejas, todas as 7, tinham sido fundadas com a intenção de adorar a Jesus. Eram igrejas, Jesus as considera assim. Todas tinham sido fundadas pensando no nome de Jesus. Mas outras tinham se perdido no meio do caminho, aceitado o governo de Roma, às vezes para tentar fugir daquela perseguição, daquela tortura. Mas Esmirna não. Jesus foi o princípio da igreja de Esmirna, e ainda era o fim, e ainda era a finalidade, ainda era para quem eles estavam caminhando. Para Éfeso, Jesus deixou de ser a finalidade, deixou de ser o fim. Para Laodiceia, Jesus deixou de ser o fim. O fim, a finalidade da igreja se tornou a riqueza material, se tornou chamar a atenção, ter um público grande para ganhar mais dinheiro. Mas para Esmirna não. Materialmente ela estava pobre, pobre, pobre.